Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Christian Mendes e estamos de volta com o nosso curso de Macroeconomia 1. E hoje iremos dar continuidade à nossa aula que iremos tratar sobre economia aberta. Na nossa última aula falamos um pouco sobre a taxa de câmbio, o que engloba irá fornecer condições para um melhor entendimento sobre essa parte da nossa matéria, tá? Então, para a gente dar início, é importante a gente tratar aqui, né, colocar uma hipótese. A principal hipótese é que o nível de preço ele vai ser constante e os ajustamentos que acontecerão agora dentro dessa economia serão apenas via produto, tá? Então agora considerando, né, como que a curva IS e LM ela se comportará nessa economia aberta. Então, basicamente vamos incrementar aqui o nosso modelo que antes ele considerava apenas essa parte inicial, né? Então era somente produto que era igual ao consumo mais investimento mais gastos do governo. Então agora nós iríamos incluir essa nossa parte da economia internacional, que na verdade é apenas a inclusão, né, do setor de importação e exportação, e mais à frente veremos também que a inclusão do que a gente chama de movimentos de capitais. Então há duas partes aí que de certo modo compõem o nosso balanço de pagamentos, que é a principal variável sobre essa parte de economia aberta, né? Então, para que tenhamos ideia, né, as propriedades da IES elas vão continuar as mesmas, contudo a gente vai inserir quem, né, a taxa de câmbio e a renda externa, que vão estar sendo representadas por θ, taxa de câmbio, como a gente já apresentou na nossa última aula, e agora o nível de renda com esse Y estrela. Aqui é apenas a demonstração, né, referente à variação da exportação, ela será sempre positiva em relação à taxa de câmbio, ela será negativa em relação à importação, e tanto exportação quanto importação terão uma relação positiva. Ok? Para dar continuidade, vamos observar o seguinte, que qualquer alteração que venhamos a ter, seja na taxa de câmbio ou seja na renda externa, ela pode afetar tanto o nível de exportação e, consequentemente, o nível de importação, né? E isso vai influenciar, obviamente, no comportamento da nossa curva IS. Assim, no caso das importações, a gente entende que elas correspondem, né, ao que a gente chama de vazamento de renda da economia. Por quê? Porque é uma renda que ela não é retida no nosso país, porque o país ele compra de outros países, então ele envia renda do nosso país para outros países, né? Então, pegamos aqui um exemplo básico. Se nós importamos produtos do Japão, da Alemanha, da França, de qualquer outro país, da Argentina, do Uruguai, nós estaremos enviando moeda brasileira para esses países. Então, por isso que nós intitulamos ela como sendo um vazamento de renda, né? Então, assim, a importação, a propensão marginal a importar, ela vai fazer com que a gente tenha uma redução tanto do valor do multiplicador dos gastos e o que também vai influenciar a nossa inclinação da curva IS, porque a gente sabe que a curva IS ela está intimamente também relacionada ao multiplicador. Para vermos melhor a respeito disso, como essa variável exportação e importação ela pode afetar a nossa curva IS e LM, vamos considerar aqui essa nossa representação gráfica do modelo. Então temos aqui ISLM e em seu ponto de equilíbrio. Assim, fica o questionamento: como faríamos para que, considerando agora essa economia aberta, considerando agora que temos essa relação de exportação e importação, qual que seria a estratégia para que a gente ampliasse, né? Houvesse um deslocamento
dessas curvas, né? Se considerássemos uma desvalorização cambial, né, que seria uma alteração de um desses parâmetros aqui, iria afetar consequentemente a exportação. Por que iria afetar a exportação? Porque uma desvalorização cambial faz com que a nossa moeda ela tenha um valor menor do que a moeda estrangeira. Logo, né, pensemos no caso do real e do dólar. Hoje, um dólar equivale a cerca de R$ 5,70. Então, é muito mais vantajoso eu exportar produtos para fora do Brasil do que eu importar, porque o custo de importação é muito maior. Então, quando eu tenho uma desvalorização cambial, eu incentivo, né, ou melhor, a economia é incentivada a aumentar a sua produção. Então, com isso, uma desvalorização cambial vai fazer com que a nossa curva IS ela se desloque para a direita. Então, logo, nós vamos ter um aumento da produção, um aumento do nível de renda e, consequentemente, teremos também um aumento das taxas de juros. É importante ainda salientar que esse efeito de desvalorização cambial ele pode influenciar a economia e provocar alguns efeitos, que seriam eles o efeito transbordamento e o efeito repercussão. A que se referem esses efeitos? O efeito transbordamento ele se dá pelo seguinte fato: quando o país ele tem uma desvalorização da moeda, então o produto nacional está mais barato, nós vamos começar a exportar. Quando você exporta mais produtos, você faz com que outros países eles retenham, né, com que eles estejam fazendo o processo inverso. Eles estejam importando mais produtos. Logo, eles têm um poder aquisitivo, uma renda maior. Então, quando você tem essa troca, né, quando você tem um aumento da importação por outros países, você faz com que eles tenham esse efeito transbordamento dentro da economia. É claro que vale ressaltar que esse efeito transbordamento ele só irá ocorrer se, no caso do país que está importando, né, essa importação, na verdade, ela seria estimulada, por exemplo, por uma política expansionista. Vamos supor que o governo daquele país ele faça com que haja um aumento do gasto público. Então, esse aumento do gasto público automaticamente vai fazer com que haja um aumento da renda. Então, por isso que a gente fala que é um transbordamento. Então, com isso, com esse aumento da renda desse país, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja um aumento da importação. Então, logo, você tem uma via aí de mão dupla relacionada tanto ao processo de desvalorização cambial de um país, quanto a um processo de uma política fiscal, né, expansionista e com o intuito de melhorar a questão da atividade econômica de outro país. Então pode ser tanto algo positivo como negativo, tá? Porque às vezes um país ele pode estar tentando conter algum efeito e isso pode ser reforçado dependendo do tipo de política, dependendo do tipo de ação que outro país vizinho possa induzir. Assim, dando continuidade, vamos entrar aqui agora na relação que tem, né, que há da curva do balanço de pagamentos com o setor externo. É importante assim então observar que o balanço de pagamentos ele pode ser decomposto em duas contas: a transações correntes representada por TC e o movimento de capitais representado por MK. Então, assim, o balanço de pagamentos ele será igual a transações correntes mais o movimento de capitais. Desse modo, o saldo, no caso da primeira parte representado pelas transações correntes, ele é representado, né, ele vai depender tanto da taxa de câmbio quanto das rendas interna e externa. As exportações vão estar relacionadas à taxa de câmbio e à renda externa, e a importação também à taxa de câmbio, porém
com a renda interna, né? Então, por isso que a importação entra de forma negativa, porque você vai estar retirando renda do país. Ao passo que quando nós estamos falando sobre o movimento de capitais, né, a segunda parte aqui, ele diz respeito à relação, né, à diferença que existe entre as taxas de juros do país com o setor externo. Então isso irá influenciar de forma direta o comportamento do movimento de capitais, que seja a atração ou a evasão de investimentos para dentro do país. Então, esse movimento de capitais ele diz respeito a esses investimentos, tanto externos que podem vir para o país, conforme for o valor das taxas de juros, como eles também podem sair do país se eles encontrarem taxas de juros mais atrativas. Lembrando, o que seria a taxa de juros, né? A taxa de juros é a compensação que se dá por um risco que se pode ocorrer, né? É uma taxa de paciência, uma taxa de desconto que você pode fazer por aquele investimento, né? Uma compensação pelo risco que você pode adquirir, né? Então, uma taxa de juros muito elevada é que você pode estar assumindo um risco também, de certo modo, elevado para ter assim uma remuneração maior. Mas retomando, então o movimento de capitais é basicamente essa diferença. Então, o que é importante observar é que o balanço de pagamentos, a ideia é que ele seja sempre igual a zero para estar em equilíbrio. Então, para ele estar em equilíbrio, devemos ter essa seguinte denotação, né? Então, as transações correntes vai ser igual ao negativo do movimento de capitais. Lembrando que a inclinação do balanço de pagamentos que irá determinar, né, será determinada justamente pelo grau de mobilidade desse capital, ou seja, o quão sensível é a relação do país com os movimentos de capitais da economia. Desse modo, dada a relevância que, como vocês podem observar, do movimento de capitais, iremos dar início aqui a 3 tipos de abordagem. Iremos analisar a curva de balanço de pagamentos sem mobilidade de capital, com livre mobilidade de capital e com mobilidade imperfeita de capitais. O que vai diferenciar? Quando ela é sem mobilidade de capital, basicamente o que irá influenciar dentro dessa economia, né, serão as exportações e as importações, isto é, o saldo de transações correntes, dado que o movimento de capitais será nulo. Quando ela for livre mobilidade de capitais, como já fala, é livre mobilidade, então a variável relevante será as taxas de juros, e na mobilidade imperfeita serão tanto as taxas de juros quanto o saldo de transações correntes, serão as duas. Então, para dar início, né, claro, só reforçando o seguinte, que aqui é para iniciarmos esses conceitos, pois iremos ver detalhadamente cada uma dessas 3 tipos de mobilidades, analisando tanto os deslocamentos da curva IS, da LM, quanto do balanço de pagamentos, ok? Aqui é para vocês terem uma ideia de como é formada essa curva de balanço de pagamentos nesses 3 respectivos casos. Ok? Vamos lá? Assim, dando continuidade, vamos começar com a curva de balanço de pagamentos sem mobilidade de capital. Então, para exemplificar, né, vamos considerar um país que ele não vai ter acesso com o mercado internacional. Então, como eu já havia dito para vocês, o movimento de capitais ele será nulo. A única variável que vai ser relevante nesse caso é o saldo de transações correntes, que é composto basicamente pelas exportações e importações. Assim, vamos ter que a exportação vai ser considerada aqui como ela sendo exógena, e a importação
ela vai depender unicamente aí da variação do nível de renda. Quanto maior a renda, consequentemente, maior será a importação de produtos. Assim, teremos que o balanço de pagamentos, né, o nível de produção de balanço de pagamentos, é simplesmente a razão entre a exportação e a importação. Ok? Graficamente, nós vamos perceber que o nível, né, de importação e exportação, a exportação ela sendo exógena, então ela vai ser uma constante, aqui é representado aqui por esse gráfico acima. Percebam o seguinte, que partindo do ponto aqui, né, do eixo Y, e aqui o eixo X é o de exportação e importação, quanto menor, né, então quando a importação ela for menor do que a exportação, então a exportação aqui nesse quadrante aqui, ela está superior à importação, então por isso que há superávit, porque a exportação é maior do que a importação. Logo, quando a importação ela é maior do que a exportação, nós encontramos assim em déficit. Então, pontos de equilíbrio da exportação com a importação fornecem para a gente o que a gente chama de balanço de pagamentos. Então, ela vai ter esse formato aí vertical, né, ou perfeitamente inelástica. Então, o balanço de pagamentos é representado por essa reta. Então, pontos à esquerda nós temos superávit, pontos à direita nós incorremos em déficit. Agora, percebam então que maiores níveis de renda, consequentemente, farão com que haja maior importação, mas um aumento de renda não necessariamente condiz com o aumento da exportação. Justamente por quê? Porque quando você tem um nível de renda maior dentro do país, né, se a moeda estiver mais valorizada, você tende a importar mais produtos do que comprar produtos nacionais. Prova disso é a gente pegar aí quando no início do Plano Real, né, em que a gente encontrava uma paridade cambial aí que era praticamente 1 por 1, né? R$1 era igual a $1, então era muito, a taxa de importação naquele período foi extremamente elevada, justamente por conta da possibilidade de haver mais importação, né? Facilitar viagens internacionais, adquirir outros produtos, tudo isso favorece quando a nossa moeda ela está mais valorizada, né? Claro que estamos passando por um momento de pandemia, então isso dificulta tudo. Mas com o dólar a R$5 ou praticamente R$6, não incentiva ninguém a realizar processo de importação, o que também eleva os custos de determinados produtos que têm insumos que são importados, então isso eleva o custo também de produção. Então nem sempre é muito interessante. Favorece a exportação incentivando, né, uma desvalorização da moeda, ela favorece mais a exportação e menos a importação. Aqui é somente esse resumo do que eu acabei de falar sobre a explicação desse gráfico. Agora, percebam o seguinte, deixa eu só fazer uma correção. Vamos considerar aqui que o governo ele queira atingir o nível de produto de pleno emprego, que é representado aqui por esse YP, né, essa curva vertical aqui, né, de produção, e com o nível de equilíbrio externo que é representado pelo balanço de pagamentos, o nível de produção. Ou seja, ele quer que a gente esteja em equilíbrio tanto o nível de produção, ISLM e, consequentemente, ABP. Percebam que aqui no caso o balanço de pagamentos ele está à esquerda, né? E o nível de pleno emprego ele está, nível de produção a pleno emprego está à direita. Aqui é só esse gráfico de baixo, nós estamos plotando aqui o nível de balanço de pagamentos e o nível de pleno emprego. Então percebam que, né, se nós pegarmos aqui o nosso gráfico, olha só o balanço de pagamentos aqui. Então a esquerda é superávit, a direita é déficit. Porém, então aqui percebam, o balanço de pagamentos aqui, ó, que é essa reta aqui, essa curva vertical, aqui à esquerda nós temos superávit, porém temos um nível de desemprego.
À direita temos déficit e ainda temos desemprego, né, que representando aqui pelo equilíbrio entre IS e LN. E à direita nós temos o déficit do balanço de pagamentos, porém a gente já tem um nível de superemprego. Por quê? Porque está à direita aqui da nossa curva de pleno emprego. Então a ideia é fazer com que nós consigamos equilibrar tanto o mercado externo quanto o mercado externo, a ISLM, e alcançando assim um nível de pleno emprego. Como que a gente vai fazer isso? Qual que é a estratégia? Né? Qual que vai ser o mecanismo que será adotado? Lembrando que é o seguinte, que o pleno emprego ele vai exigir políticas expansionistas e no caso aqui do externo ele vai exigir políticas contracionistas. Né? Então a gente tem o que? Tanto política monetária quanto fiscal. Então isso vai tornar a nossa resolução desse problema totalmente complicada, totalmente inviável de ser realizada. Então qual que vai ser a alternativa? Qual que vai ser a estratégia? Né? Então percebam, esse aqui exige políticas expansionistas, né? Ou melhor, o pleno emprego, o superemprego, aumentar o pleno emprego, né? Ele vai exigir políticas expansionistas e o externo ele vai estar exigindo políticas contracionistas. Então, não vai equiparar. A alternativa, nesse caso, é um terceiro tipo de política. É adotar o que a gente conhece como sendo a política cambial. Então, por isso que era importante vocês entenderem, né, aquela relação de taxa de câmbio que a gente já discutiu anteriormente. Então, como se trata de uma política cambial, isso vai influenciar quem? O balanço de pagamentos. E vai influenciar também o nível de pleno emprego? Vai. Porém, ela vai afetar também uma outra variável. Nós vimos no início aqui da nossa aula o que aconteceria quando a gente tem, por exemplo, um processo de desvalorização cambial que diz respeito a uma política cambial. O que acontece? Quem vai ser afetada? A LM ou a IS? Claro que nós vamos perceber que a curva IS ela será afetada. Por quê? Porque um processo de desvalorização cambial incentiva o processo de exportação, então aumenta o nível de produção nacional. Então, vejamos o que irá ocorrer. Aqui nós temos o nosso caso, peguei somente o gráfico de cima para facilitar o nosso entendimento. Temos aqui o nosso balanço de pagamentos, aqui nós teríamos a nossa curva de pleno emprego, que seria para onde nós desejamos, né, aqui, né, alcançar esse ponto. Meu gráfico, meu vídeo está tampando aqui, só um minuto. Então percebam aqui, qual que vai ser a estratégia para que a gente consiga encontrar o equilíbrio nessa situação. Então vamos lá. Como eu falei, uma maneira da gente conseguir, né, chegar a esse ponto de equilíbrio seria a adoção da política cambial. Né? Por quê? Porque o processo de desvalorização cambial vai fazer com que a nossa curva, tanto do balanço de pagamentos, ela vai se deslocar, porque vai estar mexendo no saldo de transações correntes. Né? E lembrando que aqui a variável, como é sem mobilidade de capitais, a variável relevante é o saldo de transações correntes, então o balanço de pagamentos será influenciado e, consequentemente, a nossa curva IS também será influenciada. Então vejamos, quando nós tivermos nessa situação, né, que o processo de desvalorização cambial, percebam que a BP vai deslocar aqui para a direita, né, então ela vai fazer esse movimento, ela vai deslocar para a direita, e a curva IS também ela vai deslocar. Então percebam que agora o que aconteceu? Tanto a IS quanto a LM, quanto a BP, elas vão estar em equilíbrio, justamente nesse ponto. Tá? Então, elas vão estar totalmente em equilíbrio. Então, IS, LM, BP vão conseguir, além de ter conseguido o quê? Atingir um nível de pleno emprego. Então, é o ponto ideal para se alcançar o equilíbrio nessa situação. Então, sempre quando formos tratar de uma relação de equilíbrio sem mobilidade de capital,
o formato em que a nossa curva ISLM-BP terá será exatamente esse. Isto é, né, vamos pegar aqui, né, e representar isso graficamente, ela teria exatamente esse formato. Sempre que for sem mobilidade de capital, ele vai ter esse formato aqui. Ó. Então aqui nós temos a LM, IS e aqui nós teremos a BP. Então ela terá esse formato, né, como se fosse um asterisco aqui. Tá? Então ela vai aqui para representar justamente mostrando que há um equilíbrio entre o nível de pleno emprego, o mercado externo e a IS, a LM e a BP. Então, é importante relembrar também que nessa situação é uma estratégia de combater o desemprego. Mas essa estratégia de combater o desemprego ela também é conhecida como bigger than neighborhood. Por quê? Porque ela trata justamente daquela relação de efeito transbordamento e de efeito repercussão, que já discutimos anteriormente. Então, se a política do país ela não estiver muito bem casada, né, com o mercado externo, ela pode atrapalhar, muitas vezes, a política de outros países. Da mesma forma que também pode contribuir. Né? Então, processos de desvalorização cambial, de favorecimento de exportação, importação, barreiras à entrada, tudo isso vai influenciar o mercado, vai influenciar a economia. Então percebam que quando um país ele vai tomar uma decisão de realizar uma barreira protecionista e tudo, isso pode influenciar e impactar diretamente, de maneira bem expressiva, a atividade econômica daquele país. Assim como já aconteceu no Brasil, quando alguns países cancelaram, né, proibiram a importação de carne do Brasil, de outros produtos, quando houve problemas de doença, né, de aftosa e entre outros fatores. Então, tudo isso impacta diretamente na economia. Então, por isso que é importante essa relação comercial, né, com outros países, né, e sempre levando em consideração também os tipos de política. Agora, vamos tratar sobre o balanço de pagamentos com livre mobilidade de capital. Nesse caso, percebam o seguinte: o que vai influenciar o balanço de pagamentos é somente as taxas de juros. As transações correntes, nesse caso, elas vão ser irrelevantes. Por quê? Porque o movimento de capitais, né, o movimento de entrada e saída de capitais dentro da economia é que irão ditar a atividade econômica nesse caso. Então, aqui supondo, né, a livre mobilidade, o que acontecerá com os déficits? Eles serão financiados por esses déficits e superávites relacionados às taxas de juros internacionais. As transações correntes irrelevantes, então os juros que serão a variável resposta, né, nesse modelo de livre mobilidade de capital. Então aqui percebam o seguinte: como são as taxas de juros que são relevantes, então ela vai ter esse formato aqui horizontal. Então as taxas de juros, né? Então pontos acima temos superávit, pontos abaixo incorremos em déficits. Nessa situação, percebam que a gente pode apresentar aqui 3 casos, né, que vão favorecer a entrada ou a fuga de capitais para dentro do país, que serão as seguintes: quando a taxa de juros interna ela for maior do que a externa, nós favorecemos a entrada maciça, né, de capitais, que pode forçar com isso a igualdade entre as taxas de juros, tanto do país em questão quanto do comércio internacional. Ao passo que, quando considerarmos uma taxa de juros interna menor do que a internacional, né, do que a externa, nós podemos incorrer numa fuga de capitais. Por quê? Porque as taxas de juros externas elas vão estar mais atrativas. Então, com isso, o capital ele não vai querer permanecer no país, porque ele não tem taxas atrativas.
E o nível compatível ideal de equilíbrio é que essas taxas, tanto internas quanto externas, elas sejam iguais, né? Representando aqui novamente, se nós pegarmos aqui, nesse caso, como ficará, né, a nossa curva ISLM-BP? Nós veremos, então aqui nós temos a BP e aqui nós temos a LM e aqui nós temos a IS. A partir de então, sempre que tratarmos sobre livre mobilidade de capitais, iremos considerar esse tipo de formato de equilíbrio, tá? Entre a IS, LM e BP. Agora, analisando a curva de balanço de pagamentos com mobilidade imperfeita de capitais. Nessa situação, vamos considerar que tanto a renda quanto a taxa de juros elas vão ter papel preponderante aqui no equilíbrio externo. Então agora, não somente as taxas de juros, como também o nível de renda, a relação entre exportação e importação, então transações correntes e movimento de capitais, elas vão influenciar e vão afetar diretamente o equilíbrio externo. Então vejamos, nesse caso, o gráfico da curva ISLM, da curva BP, né, e da ISLM-BP, no caso da BP, ela vai ter esse formato aí de 45 graus, em que a gente vai considerar, né, pontos acima superávit, pontos abaixo déficit, né? Um cuidado, né, nessa situação é que a gente pode perceber que é o seguinte, é que tanto o aumento da renda ela pode levar à deterioração, né, das transações correntes. Por quê? Porque vai fazer com que você aumente o nível de importação. Então vai ser necessário você, às vezes, recorrer a financiamentos, a empréstimos, né? O que pode acabar elevando o endividamento do país, né? Como já aconteceu, né? E de certa forma acontece, né, no nosso país, e já foi muito mais expressiva, né, essa necessidade de financiamento externo, né? O que faz com que ficamos reféns de juros internacionais. Então, nessa situação de mobilidade imperfeita de capitais, tanto taxa de juros quanto o nível de renda irão influenciar, né? Tendo pontos acima de superávit e pontos abaixo de déficit. O que vai diferenciar nesse caso? O que irá diferenciar nessa situação, né, da mobilidade imperfeita de capital será o nível de inclinação da curva BP. Então, teremos situações que pode acontecer o seguinte. Teremos situações em que aqui nós temos, deixa eu redesenhar aqui, só um minuto. Temos aqui IS, LM. E agora teremos que colocar a nossa curva BP. Então, a nossa curva BP, ela pode ser menos inclinada do que a LM, então ela pode ficar abaixo, ou ela pode ficar mais inclinada, então ela pode ficar acima. Então vamos ter essas duas situações, tanto a BP mais à esquerda da LM, quanto a BP, né, colocando aqui uma curva azul para representar para vocês, mais à direita. Então teremos essas duas situações, esses dois casos, sempre que tratarmos sobre mobilidade imperfeita de capital. Beleza, pessoal? Então é isso, paramos aqui agora somente para representar e mostrar para vocês essas situações, né? Então vimos aqui a curva de balanço de pagamentos sem mobilidade de capital, com livre mobilidade de capital e mobilidade imperfeita de capital. Na nossa próxima aula iremos analisar cada um desses casos e os respectivos deslocamentos, tanto da BP quanto da IS, possivelmente da LM, e como que isso vai influenciar e afetar o equilíbrio
interno com o setor externo. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.